Boa madrugada a todos os meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam na graça, na paz, no amor de Yahshua Mashiach, né? Quando nós nos achegamos a Yahshua, automaticamente nós nos achegamos ao Yahweh, que é o nosso Criador, que criou os céus e terra pela palavra, né? Então, querido, mais uma madrugada nós estamos aqui, diante da presença do nosso Criador, aquele que contempla corações, pensamento, mentes, aquele todo-poderoso que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui da minha casa, na madrugada, em vigilância. A necessidade de nós vigiarmos, não a vida dos outros, mas as nossas condutas, os nossos pensamentos, né? A nossa própria vida. Mais um dia, mais uma madrugada, aqui estou, orando, intercedendo, buscando pela presença do nosso Salvador, pela presença do nosso Criador. Espero que você também esteja na mesma fé, com o mesmo sentimento de necessidade de vigiar, né? Porque na palavra do Criador diz para que nós possamos estar sempre vigiando. Para que assim diz na palavra, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dorme, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Yahweh não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Salvador Yahshua Mashiach, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, console uns aos outros, edifique-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Ou seja, querido, que eu e você possamos nos achegar a Yahshua Mashiach, que através dele nós possamos estar vigilantes, nós estarmos em posição, em prontidão, né? A necessidade, agora mais do que nunca, de eu e você na mesma fé, praticando o mesmo ato de amor, né? De reconhecimento, reconhecemos que ele veio 100% homem para cumprir os preceitos da lei de Moisés, cumpriu para que nós fôssemos livres de todo jugo, de toda carga, de toda prisão, de toda opressão, não é mesmo? Em tudo nós temos que o quê? Dar graça, orar sem cessar. Em tudo dê graças, porque esta é a vontade do nosso Pai para com vocês, para conosco em Yahshua Mashiach. Então, não vamos apagar, não vamos entristecer, não vamos desprezar o ruach dele sobre nós, né? Vamos examinar todas as coisas, vamos reter o que é bom, né? E afastar-se do mal. Afaste do mal, querido, porque o mesmo Criador de paz santifique nós em tudo, né? Assim, que nós possamos nessa madrugada meditar na palavra, buscar ter intimidade verdadeira, né? Nos posicionarmos verdadeiramente na presença do Criador. Pedir que o seu Ruach Kadosh venha sobre nós, porque a vinda do Eterno, a vinda do Salvador é certa e repentina, querido. Isso não tem como nós tentarmos te enganar, não tentamos, por mais que a gente venha aqui falar, ser atalaia, mensageiro do próprio Criador, nós temos que deixar essa realidade, essa verdade, como haja visto que é certo e repentino. Quando você menos esperar, chegou a hora. Nós estamos vivendo a época do fim, nós estamos vendo profecias se cumprindo, nós estamos vendo o próprio anticristo trabalhando nas ocultas, nós estamos vendo o sistema como um todo trabalhando para implantar a Agenda 2030. Nós sabemos perfeitamente que o dia do Altíssimo, ele chegará, ele virá numa hora que você talvez não esteja buscando, que você não esteja preparando e esteja preparado, né? Porque quando disser para vocês paz e segurança, o que vai acontecer? Sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto de uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão, ou seja, de modo nenhum nós estamos livres deste dia. Por isso que há essa necessidade de estarmos vigilantes, nos esforçando
para que nós não sejamos pegos, desprevenidos, despreparados. Nós sabemos que nós estamos nas duas últimas eras da igreja, a era da Laodiceia e a era da Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela igreja restauradora, que veio restaurar os nomes que foi perdido do pai e do filho. A igreja de Laodiceia é aquela igreja que ainda pratica os nomes de blasfêmia, né? Aquela igreja que ainda está na doutrinas de homens, né? A igreja de Filadélfia é aquela igreja que crê verdadeiramente que Yahshua veio 100% homem, que o nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahshua Mashiach, do nosso Criador é Yahweh, né? Que não acredita em hierarquias dentro da igreja, não acredita em dízimo, porque dízimo era no princípio da lei de Moisés, que foi extinto com a vinda de Yahshua, né? Então, é a igreja restauradora, a verdadeira sã doutrina que é aplicada na igreja de Filadélfia. São as duas últimas eras, querido. Eu não sei qual era que você se aplica. Eu tenho vídeos anteriores que falam sobre a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Se você tiver interesse, volte nos meus vídeos anteriores, que lá tem vídeos falando sobre as duas últimas eras, que é a igreja de Laodiceia que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, que é as duas últimas eras, né? Do que nós estamos vivendo é as duas últimas eras. Então eu tenho vídeos falando sobre essas duas eras. E seria bom você meditar, ouvir, ler na palavra sobre essas duas últimas eras, que são tempos que nós estamos vivendo, né? São profecias que nós estamos vivendo, épocas que nós estamos vivendo, e que quanto mais você busca compreensão, você busca direcionamento espiritual, menos surpreso, ou seja, menos desprevenido quando as coisas começarem a materializar. Já está materializando assim, né? O espírito do anti-Mashiach, ele já opera na terra, já tem sistemas trabalhando para ele está acelerado para implantar tudo, está tudo já projetado. Mas é importante que você saiba, porque quando as coisas começar efetivamente, tem assim, uma leve trabalho em oculto, assim, mas aqueles que são da era de Filadélfia já sabem perfeitamente que ali já é o sistema do anti-Mashiach que está operando. Mas tem muitas pessoas que faz parte da igreja de Laodiceia que não tem nem consciência que isso já é operação do anti-Mashiach, né? Então seria necessário, é importante que você veja, que você leia Tessalonicenses, que você leia Apocalipse, que você leia Gênesis. Por quê? Que você leia Gênesis, porque tudo que aconteceu em Gênesis vai acontecer em Apocalipse. Nada se faz novo na terra, querido, tudo se repete. E leia o livro de Daniel. Leia a Bíblia, querido, medite na Bíblia, vai lendo, cada dia você tira o hábito, vai meditando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai orando para que o rastro do Criador venha falar contigo, né? Venha te mostrar o oculto e escondido, que ele vai te mostrando, vai te exortando, né? Para que você não venha ser pego desprevenido, né? Mas que nós estejamos esforçando. Então, para hoje, nós iremos meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versos 4 a 9. Bora meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra os nossos corações, fala conosco tudo o que está nessa palavra, para que nós venhamos ter compreensão do que tu queres revelar no oculto, no escondido dessa palavra, mas abre o nosso entendimento espiritual para que nós possamos compreender o que tu queres falar conosco. Em nome de Yahshua Mashiach, nessa madrugada, Pai, repreenda todo o espírito da confusão, todo o espírito da mentira, tudo aquilo que não provém de ti, que seja repreendido e cancelado nesta madrugada. Repreenda toda praga, toda palavra de maldição contra as nossas vidas. Cancelamos em nome de Yahshua Mashiach todo o trabalho contrário contra as nossas vidas. Tudo aquilo que vem para trazer corte, morte, paralisação, estagnização, nós cancelamos, nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 sai. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilados, não obterão êxito. Aleluia. Você crê nessas palavras? Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido.
Yahweh é o nosso refúgio, Yahweh é o nosso escudo, é o nosso esconderijo, é o nosso protetor, é o nosso libertador. Você crê nisso? Que através de Yahshua Mashiach todo o mal cai por terra, já caiu nesta madrugada, e todo laço projetado contra as nossas vidas já foi desfeito pelo poder da palavra? Haja luz e ouve, assim sucederá. Então, bora lá, querido, vamos meditar? Você está com a sua Bíblia aberta? Então, nós iremos meditar na palavra de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 4. Davi, conquista Sião. Bora lá? Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquela terra. Os moradores de Jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi diz: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim, Davi morou na fortaleza. Por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Nilo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Eterno dos Exércitos estava com ele. Assim seja, Pai, ministra os nossos corações. Os jebuseus, queridos, eles deveriam se unir a Davi, e assim viveriam. Mas o que eles fizeram? Antes, eles optaram por se levantar contra Davi e seu reinado. Não foi Davi quem os provocou, né? Mas eles mandaram a notícia de que era contra o próprio Davi. Ou seja, eles queriam dizer para Davi que os aleijados significavam, naquela época, aqueles que não conseguem andar com firmeza, são gente com deficiência que não entraria ali. Eles disseram para Davi: você não entrará aqui. Davi aceitou essa situação? Davi aceitou? Não, querido. Sabe o que Davi fez? Davi convocou os soldados de Israel contra os jebus, dizendo que eles iriam sim enfrentar os cegos, os coxos, que eram os jebuseus. Ou seja, Davi convocou todos os israelitas com as palavras dos jebuseus, e Davi, que foi ungido rei, que batalhava, as batalhas do próprio Criador, foram convocados mais uma vez para essa grande batalha, e disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, foi lá e atacou. E ali ele foi feito chefe. Davi morou na fortaleza. Por quê? Essa Jebus, querido, era uma cidade que... A cidade de Jebus caiu diante do rei Davi. Por quê? Porque ele fez da antiga cidade de Jebuseus a capital do seu reino, o centro da adoração em Israel. Consegue compreender isso? Como era a fortaleza dos jebuseus? A fortaleza dos jebuseus, querido, a conquista de Jerusalém, o rei e seus soldados, eles marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui de forma nenhuma. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Ou seja, mostrando quem que era cegos e aleijados naquela época. Aquelas pessoas incapazes, que não tinham capacidade alguma. Eles queria rebaixar Davi de uma forma para dizer que Davi tinha uma deficiência, que era deficiente, que por ser deficiente, que não tinha capacidade de lutar contra eles, né? Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas porque que Davi não ia conseguir conquistar a fortaleza de Sião, que veio futuramente a ser a cidade de Davi. Mas naquele mesmo dia Davi diz: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Por isso, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Nilo. Ele se tornou cada vez mais poderoso, pois quem estava com Davi? O próprio Eterno Criador estava com ele. Consegue compreender, queridos? Quando o Criador está conosco, o adversário, o inimigo, pode
proliferar como enxames, né? Pode vir montantes. Você não conseguirá, você não entrará aqui, você não permanecerá aqui, mas se o Criador estiver conosco, se a presença dele estiver conosco, ele nos dá capacidade, ele nos dá sabedoria de defesa. Basta que eu e você nos humilhamos diante do Criador e pedimos ele direção como vencer. Davi, ele sempre consultou nas suas batalhas, nas suas guerras. Quando ele se levantou contra os filisteus, ele consultou o Criador. Tu me entregarás eles nas minhas mãos? O Criador disse para o Davi, pode ir que eu entregarei eles nas tuas mãos. Então, isso aqui foi uma ofensa tremenda para Davi. Davi não se levantou contra os jebuseus, mas eles mesmos se levantaram contra Davi e ainda tentaram desmoralizar Davi. Só que o que acontece? Eles não sabiam e não entendiam o mundo espiritual, não sabiam quem que estava com Davi, o eterno Criador, aquele todo-poderoso, porque Davi era homem segundo o Criador, homem segundo o coração do Criador, né? Então, o Criador tinha um amor por Davi, tinha Davi como é diferenciado. O rosto do Criador estava sobre Davi, por isso ele era bem sucedido, ele era reconhecido como a luz, o farol, porque a presença do próprio Criador estava com Davi. Então tudo que ele fazia, todas as batalhas, todas as guerras, tudo que ele enfrentava, ele era bem sucedido. Ele tinha sucesso. Ele conseguia realizar, porque Davi tinha fé. Ninguém, querido, ninguém, absolutamente ninguém, não há exército, não há nada que pode interromper a bênção do Criador sobre as nossas vidas. E para isso temos que ter comunhão, relacionamento com o Criador. Para isso nós temos que ter fé. No vídeo anterior, o que eu disse? O que foi ministrado nos nossos corações? Aquele que crê, tudo é possível, aquele que crê. Aquele que crê, ele realiza. Por que Davi é um dos homens, dos profetas, um dos reis mais realizador na Bíblia? Porque Davi tinha fé, Davi tinha humildade, Davi consultava, Davi se abrigava, Davi só tinha temor pelo Criador. Davi cria no Criador. Se o Criador dizia, se o Eterno dizia, falasse assim para Davi, vá, eu te entrego. Davi ia, Davi não olhava para as dificuldades, Davi não olhava para as afrontas, Davi simplesmente orava, Davi simplesmente clamava, buscava pela presença do Pai, e assim ele era bem sucedido, assim ele era realizador, assim ele tinha sucesso nas suas batalhas. Por isso que Davi foi um homem tão valente, guerreiro, homem segundo o coração do Criador, porque Davi tinha temor pelo Criador. Davi consultava o Criador. Davi temia o próprio Criador. Mesmo sabendo nós que Davi foi um homem que falhou muito com o Criador, né? Nós sabemos disso, que Davi pecou diante do Criador, que Davi falhou. Mas mesmo assim o Criador se afastou de Davi? Não. Davi foi um vencedor. Davi foi vencedor nas suas batalhas. Ele foi bem sucedido. Davi foi bem sucedido porque tinha temor pelo Criador. Vocês conseguem compreender o que o Criador quer dizer para mim e para você nessa madrugada? Ele quer dizer para mim e para você, se nós temos o Criador como nossa única suficiência, aquilo que o nosso impossível está nele, os nossos impossíveis estão no Criador. E para que você venha realizar seus impossíveis, você tem que ter fé. Porque aquele que tem fé, querido, ele realiza. Davi, ou seja, olha o que acontece. Davi lutou contra um gigante, exército tinha medo de Davi. Davi, querido, a luz do próprio Criador estava nele. Por que a luz do Criador estava em Davi? Porque Davi tinha temor pelo Pai. Davi era homem segundo o coração do Criador. Sabe por quê? Davi ficou conhecido por ser homem segundo o coração do Criador na Bíblia, porque Davi, a Bíblia, ela expõe as vitórias e as falhas de Davi. A Bíblia,
Davi, ele tinha um coração do próprio Criador, porque muitos não entendem e pensam que é ser perfeito ou ser bonzinho demais. O coração segundo o Criador é o coração que busca fazer a vontade do próprio Criador. Isso não significa que Davi era bonzinho, isso não significa que Davi era perfeito. Não, Davi tinha suas falhas, mas o homem segundo o coração do Criador, do Eterno, é o homem que tem um coração que busca fazer a vontade do Criador. E Davi sempre estava fazendo as vontades do próprio Eterno, do nosso Criador. Apesar de suas deficiências, Davi era conhecido como homem segundo o coração do Criador. Ele tinha defeitos, querido. Ele era cheio de defeito. Como um homem segundo o coração do Criador pode servir verdadeiramente se ele tem defeito? Porque ele conhecia, ele buscava pela presença do Altíssimo, ele obedecia os seus mandamentos, ele exercia o amor ao próximo, ele falava para as pessoas do poder do Criador, ele glorificava o Criador nas suas ações, nas suas vitórias. Davi, ele servia ao Criador com alegria. Consegue ver a diferença? O que nós podemos aprender com a história do rei Davi? A vida de Davi mostra que ele tinha uma origem. Ele é uma pessoa, a sua origem social não importava diante do Criador, dos olhos do Criador. A nossa vida social, a nossa vida financeira, a nossa vida intelectual não importa diante do nosso Criador. O importante é a sua comunhão com Ele, o seu temor a Ele. E ao ele cumpre as suas promessas, embora possa levar algum tempo, ou possa vir de maneiras inesperadas, mas basta que nós cremos, e Davi cria verdadeiramente. Ser um homem, ser uma mulher, segundo o coração do próprio Criador, não significa ser perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Perfeito é só o nosso Criador, né? Mas é ser obediente, né? Ser obediente, fazer segundo as vontades do Criador, deixar que as vontades dele se cumpram em nossas vidas. Isso é muito difícil, né, querido? Fazer uma oração, Pai, que as suas vontades prevaleçam em nossas vidas, não é mesmo? Mas é necessário que nós tenhamos coragem de fazer essa oração. Então, querido, Davi, ele foi coroado depois da morte do rei Saul no campo de batalha. O rei Saul foi o primeiro rei israelita. Mas ele ao ouvir Davi tocar harpa, né? Davi, ele, querido, foi aquele que derrotou o gigante, derrotou o exército dos filisteus, né? Então nós temos que lembrar que Davi foi um mau guerreiro, um mau valente. Mesmo que aos olhos humanos ali não tinha possibilidade alguma, mas só o ruacho do Criador estava com ele e fazia com que ele fosse vencedor. Davi ele glorificava o Criador e sabia que as vitórias dele não vinham dele próprio, mas do próprio Pai que realizava nele. Era feito através do intermédio do nosso Criador. Se eu e você tiver essa consciência que as nossas realizações, que o nosso sucesso, que a nossa conquista não vem de nós, do próprio Pai em nós, dando glória e honra ao nosso Criador, vai materializar assim como materializou em Davi. Então a fé é o quê? Você crê naquilo que você não pode pegar, mas tem certeza absoluta que já aconteceu. Sem fé é impossível agradar o Criador. Ou seja, aquele que acredita, realiza. Você tem fé? Você acredita assim como Davi? Davi acreditava fielmente. Por isso ele era homem segundo o coração do Criador. Não é que isso significa perfeito. Ele tinha suas imperfeições. Ele pecou, ele errou. Mas isso não fez de Davi menor. Isso não fez de Davi um derrotado. Isso não fez de Davi um fracassado. Pelo contrário, ele passou por lutas, ele passou por batalhas, ele teve que enfrentar exércitos mais exércitos. Levantava-se um exército, vinha outro exército, ele derrotava.
Vinha mais um e derrotar. Era uma guerra constante, era uma luta constante a vida de Davi. Assim a vida daqueles que servem verdadeiramente Yahweh e Yahshua. Nós que estamos aqui de frente, de linha, querido, falando os nomes verdadeiros do Pai, ministrando na vida das pessoas, você acha que é fácil? Não. É luta. Você vence gigantes, aparece mais gigantes, vem da direita, vem da esquerda, da frente, do fundo, mas você vai desistir? Não. Nós vamos crer naquilo, que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos não vem de nós, mas vem do Pai em nós. Assim, dá glória a quem merece de verdade. E assim sucederá, que essa palavra possa falar no seu coração e que você possa conquistar tudo aquilo que você tem almejado. Assim